E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Meus irmãos, paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu quero falar sobre pecado, sobre pessoas que se acham mais crentes que outras e soberba, enfim, várias coisas que eu quero falar com vocês aqui hoje. Bom, vocês são conhecedores dessa passagem em Lucas capítulo 18, versículo 9 até o 14. E aqui Jesus estava contando uma parábola para o povo e certamente havia ali junto com eles os fariseus, que eram o povo que não gostava de Jesus Cristo, né? Resumindo, em miúdos, era um povo que não cria em Jesus por causa que eles estavam esperando um Messias feito por homens. Eles esperavam que Jesus fosse uma figura, a imagem daquilo que eles tinham como ideal. Eles achavam que o Messias ia vir num cavalo de guerra com armas para libertar o povo do poder de Roma e entregar glória a Israel. E não foi isso que Jesus fez. Jesus veio montado em um jumentinho, simbolizando humildade e tudo mais, que vocês já são conhecedores. E isso irritava muito os fariseus na época, e por isso eles começaram a perseguir Jesus, porque eles não aceitavam que o Messias fosse daquele jeito, filho de carpinteiro, humilde. Não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada. Eles não queriam que esse fosse o Messias prometido. E isso se torna... e você consegue ver que isso é verdade quando você vai ler os evangelhos. E se eu não estiver enganado em Mateus ou até em João, eu não sei agora, você vai ver que Jesus compara, né, a história dele com a história de João Batista. Porque João Batista, ele não bebia vinho, comia o que ele achava ali pelo caminho, vestia roupas de pano grosseiro, jejuava um monte e andava pelo deserto clamando. Ele era a voz que clamava no deserto. E por isso, esses mesmos fariseus falavam o quê? Que João tinha demônio. Por que eles falavam isso? Porque eles não queriam aceitar que João vinha de Deus, porque não era aquilo que eles imaginavam que ser de Deus é. E por isso eles falavam que João tinha demônio. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Por Jesus não ser aquilo que eles queriam que Jesus fosse, eles falavam para Jesus que ele não era Deus, não vinha de Deus, porque não era de acordo com o que eles queriam. E ali, Jesus, contando várias parábolas para o povo, em determinado momento ele conta essa parábola aqui para os fariseus escutarem também. E ele fala que aquele que se acha muito cheio do Espírito Santo, aquele que é cheio de arrogância, que fala, nossa, graças a Deus que eu não sou como esses aqui, porque eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo, na verdade é o mais pecador de todos. É por isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer lá nas suas cartas que ele é o pior dos pecadores. Porque essa é a visão que nós temos que ter de nós mesmos. Você, eu, nós somos os piores pecadores que existem. Nós não temos o direito nenhum de julgar Adão e Eva por ter pecado lá no paraíso, lá no Éden. Porque se a gente estivesse lá, a gente faria a mesma coisa.
Se eles não tivessem comido, a gente iria comer. E se a gente não comesse, outra pessoa iria comer. Então, nós, enquanto seres humanos, temos que reconhecer isso. Que nós somos pecadores. E não tem como eu, Rafael, chegar aqui para você e falar que eu sou mais santo que você. Não tem como o fulano falar que é mais santo do que eu. Porque todos nós somos pecadores. Claro, eu não estou aqui falando que existe pecadinho e pecadão. Existem pecados com consequências diferentes. Mas uma coisa é certa, todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Da próxima vez que você viu seu irmão pecando, da próxima vez que você viu seu irmão numa situação difícil, ao invés de você ir lá julgar, falar que isso está acontecendo, fazer igual os amigos de Jó, colocar o dedo na ferida e falar que isso está acontecendo por causa que eles não são bons o suficiente, bota a mão na cabeça e lembre dessa passagem. A gente não tem o direito de julgar o pecado de ninguém. De ninguém. Por isso que existe aquela passagem da mulher adúltera. Não estou falando que você não deve aconselhar os seus irmãos. Você deve sim aconselhar os seus irmãos. Não estou falando que você não pode julgar segundo a reta justiça. Você pode sim. A Bíblia fala isso. Mas antes o que Jesus fala? Olhe para si mesmo. Você pode julgar segundo a reta da justiça? Pode, mas você deve julgar segundo a reta da justiça? Porque se você vai julgar o meu pecado, certifique-se de que você não tem também. Porque eu posso até não saber, mas você vai ter pecado. Então, cuidado com aquela pessoa que se acha muito bacana, sabe? Cuidado com aquela pessoa que se acha muito crente, se acha muito profeta, se acha muito homem de Deus. Cuidado com esse tipo de gente, porque a lógica, a própria Bíblia já fala qual que é a lógica. Quando você se sente fraco, é aí que você está forte. E quando você se sente forte, é aí que você está fraco. Então, se hoje você entrou aqui desesperado por causa do seu pecado, se hoje você entrou aqui achando que Deus te rejeita, que Deus não te quer, que Deus não quer que você se arrependa, que Deus não quer você nos seios do seu amor, o Senhor tem uma palavra para dizer para você hoje, que é: confie, tenha fé. Deus, ele te ama e ele não vai deixar você por conta do seu pecado. Mas as coisas não são tão simples assim, que ainda requer obediência, renúncia e arrependimento. Mas o Senhor ainda te chama, ele ainda te quer. Então hoje é o dia aprazível para você se arrepender dos seus pecados e voltar para o amor do Senhor. E tenha calma. Tenha calma porque, como eu disse, todos nós somos pecadores. E eu não estou falando aqui que você deve pecar, e nem que pecar é algo legal. Mas eu estou dizendo aqui que Deus sabe dos nossos pecados. Contanto que você esteja disposto a lutar contra eles e fazer a coisa certa, custe o que custar, o Senhor te diz que você ainda é um bendito de Deus. Enquanto dentro do seu coração ainda tiver a vontade de fazer a coisa certa, e não só a vontade, mas você busca fazer a coisa certa, você ainda vai ser um bendito do Senhor. Então tenha calma. Nem tudo está perdido ainda. Nem tudo está perdido ainda. Confie em Deus.